Boa noite. Vou esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Hoje a gente vai ter um papo interessante. Se você estiver cansada de cuidar só dos outros, não cuidar de você, esse é um papo para você. Então eu vou dar mais um tempinho para as pessoas chegarem, sejam bem-vindos, quem está entrando. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu adoro fazer essas lives, trazer algumas reflexões. Quando eu estou aqui eu também reflito muito, então sejam muito bem-vindos. E hoje o tema é um tema importantíssimo, né? A gente cansa, né? Em determinados momentos da vida, muitos de nós se sente cansado de estar cuidando de tanta gente, ajudando tanta gente, fazendo tanto por todo mundo e nada, né, pra gente mesmo. Então eu resolvi trazer esse papo, essas reflexões, né? E a primeira sensação que a gente tem é de que a gente não tem tempo para nada, né? Então a gente fica numa correria que gera um sufocamento, né? Pelo menos eu me sentia assim. Parecia que eu estava sempre correndo contra o relógio. Eu estava sempre com uma lista interminável de coisas para fazer para os outros. E era como se cada vez que eu tivesse nessa angústia, nesse sufocamento, nessa rotina, né, de fazer tudo para todo mundo, aos pouquinhos eu fosse me sentindo vazia, me esvaziando de mim. Era muito estranho tudo isso. Porque eu fazia por amor, né? E a gente faz por amor, e ainda faço sempre por amor. Mas o que eu não percebia nessa rotina de estar sempre pensando nos outros, olhando para fora, fazendo tudo isso, é que aquilo tinha, sim, uma contrapartida na minha vida. Eu tinha menos tempo para mim. Eu gastava um tempo enorme fazendo as coisas pelos outros. Eu lembro, eu sempre fui aquelas que pegava o telefone, ligava para o meu irmão se eu achava que ele estava fazendo alguma coisa errada, ligava para os meus pais se eu achava que a decisão que eles tinham tomado era uma decisão louca, né? Uma decisão, nossa, mas como assim? Ligava para o marido, eu lembro que eu ligava muito até para lembrar os aniversários dos amigos dele. Eu colocava um despertador na minha agenda para ficar lembrando. E hoje eu olho para trás e falo, nossa, quanto tempo eu gastava e não percebia. E por isso eu vivia correndo e sufocada, porque aquele tempo inteiro que eu estava ali discutindo com meu irmão ou com os meus pais sobre a opinião deles, sobre a vida deles, eu estava deixando de olhar para a minha, né? E hoje eu estava refletindo sobre isso. Como que hoje, com esse olhar sistêmico, muitas vezes eu não concordo com a opinião deles ou com alguma questão, mas eu me seguro. E aí, quanto tempo isso me traz para mim, né? E tranquilidade, paz, né? Porque quando a gente faz muito pelos outros, sem que eles peçam, a gente acaba invadindo algo que é muito sagrado para a pessoa. A gente invade o espaço da pessoa e a gente não percebe, porque a gente faz isso por amor. E a gente, né, eu pelo menos crescendo, eu tinha sempre aquele conceito, um conceito que talvez era religioso, de que eu devia sempre dar, que o certo é sempre dar. E sim, é muito importante dar, é bom, né? E eu lembro de pensar, bom, a gente não deve dar para receber. Claro que não. A gente não deve dar para receber algo específico, ou para receber algo na mesma hora, ou para ter algum benefício da pessoa. Concordo, né? Hoje eu entendo que era nesse sentido.
Mas a gente pode sim querer receber. A gente deve querer receber talvez um reconhecimento, um olhar, não da forma também, de novo, como a gente gostaria que fosse. Mas a gente pode sim. Não é pecado querer receber. Ao contrário, hoje eu entendo que os relacionamentos, eles precisam ter uma balança equilibrada entre o dar e o receber. Porque sem isso, eu me sinto ressentida com o outro. Seja com os meus amigos, com meu marido, com os meus pais, com os meus irmãos. Eu vou ficando com uma sensação de raiva. E aí aquilo que eu já fazia tão naturalmente, de estar resolvendo o problema de todo mundo, de dizer sim para todo mundo, que isso tem essa característica, né? As pessoas que dão demais e que se doam demais para os outros e cuidam só dos outros e não de si, têm dificuldade de dizer não. E aí esse sim passa a ser algo, né, constante, só que depois de um tempo ele já passa a ser um sim atravessado. Ele já não é aquele sim, ai sim, que alegria eu vou fazer por você. Não, é assim, tá bom. Lá vou eu de novo fazer isso. Lá vou eu de novo colocar todo mundo acima do que é importante para mim. E isso tem um peso enorme para nossa alma, mesmo que a gente não tenha consciência, né? Então, se você veio aqui hoje, vamos pensar, vamos refletir um pouquinho. Algo está acontecendo nesse momento na sua vida que você se sente assim. Alguém ou várias pessoas estão demandando de você atenção, cuidados, ou todas ao mesmo tempo, e você se sente nesse desequilíbrio da balança, né? Então vem aqui, vamos imaginar uma balança, e aqui estão todas as coisas que você está fazendo pelos outros, que você está dando, e isso tem um peso. E aí nesse lado, a gente coloca aquilo que você está recebendo e também aquilo que você está fazendo por você. Porque se eu estou fazendo por mim, eu me sinto mais preenchida. E muitas pessoas podem ler o título dessa live e dizer assim, nossa, mas isso é egoísmo. Geralmente vem esse julgamento, né? Um julgamento também que eu acho que vem muito desse campo espiritual. Mas como assim eu vou me colocar em primeiro lugar? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso de uma pessoa, ela disse, se você estiver bem, seus filhos estarão bem. Aquilo para mim me soou muito egoísta. Hoje eu entendo plenamente, porque se eu me sinto vazia, se eu não me preencho das coisas que são importantes para mim, as pessoas que eu amo vão ter a minha pior versão. Eu vou estar na pior versão, na versão irritada, numa versão amorosa, porque a gente faz por amor, mas eu vou estar numa versão que não é a minha melhor. Então, como que eu reverto tudo isso? Como que eu começo a olhar para mim? Como que eu começo a investir em mim, né? Investir tempo, investir naquilo que me brilha os olhos, né? Então, eu começo olhando para mim. E aí vocês podem pensar, mas como assim olhando para mim? Isso é muito vago, eu me olho. Será? Então aqui eu quero trazer uma reflexão. Como você se olha? Você se recrimina, se culpa, se irrita com os seus supostos defeitos? E eu quero colocar aqui que são defeitos entre aspas. Porque quando a gente vai para isso, a gente já está no julgamento. Eu sou assim, eu não sirvo para nada, ou eu não acerto, eu não consigo. E a gente fica no não. Aí a gente só diz sim para os outros e não pra gente. Então imagina como essa balança fica totalmente desequilibrada. Então a primeira coisa eu preciso aprender a dizer os meus nãos. É necessário, eu preciso aprender a dizer, mesmo para quem eu amo. Um não amoroso, um não respeitoso, um não carinhoso, mas eu preciso dizer os meus nãos. Eu aprendi isso depois de muitos anos. Para os meus filhos, então, foi muito difícil. Ainda, às vezes, é difícil, mas eu me pego, reflito e aí eu digo. E muitas vezes filho vem, né, e diz assim, mas por que não? Você tem que ter uma justificativa, por que você não quer estar agora fazendo isso comigo?
E hoje sai mais fácil dizer não. Eu não quero porque eu não estou com vontade. Eu não preciso, se não é algo realmente fundamental para ele ali, algo, né, que ele precise naquele momento daquilo e que vai trazer algum dano para ele, eu posso dizer não porque simplesmente eu não quero. E suportar a culpa que vem, porque mãe, vem a culpa, mas aí eu vou estar dizendo um não para ele e um sim para mim. Porque se eu disser um sim para ele, eu vou estar ali irritada, muito provavelmente dando patada, latindo em vez de falar, brava, e não vai ser um momento bom, não vai. Então, eu aprendi a duras penas dizer esse não. E não só para os filhos, para o marido, para os amigos. Nossa, como era difícil para mim dizer não para os amigos, porque eu era aquela também que minha amiga passando por uma questão, eu nem perguntava se ela queria minha ajuda, eu simplesmente pulava para dar essa ajuda. Então eu já pegava o telefone, eu já aconselhava o que ela deveria fazer, eu já trazia 1000 opções, e se ela não seguia nada, internamente eu ficava chateada. Eu não dizia, eu falava não, claro, mas eu ficava chateada. Então hoje eu entendo, né? E aí a gente fala um pouco de ordens da ajuda, tem lives aqui falando sobre esse tema, mas eu não quero entrar especificamente nisso. Mas uma dos pilares da ordem da ajuda é entender que eu só devo ajudar quando eu for solicitada. Porque como que eu pulo para ajudar se eu não estou sendo solicitada? E aí, gente, eu vou trazer uma reflexão que é difícil, é dura. Mas é desrespeito a gente fazer isso. Eu sei que a gente faz por amor e com a melhor das intenções, mas é desrespeito. E a gente não faz porque a gente acha que é o melhor para o outro. É porque a gente não consegue sofrer, ver o outro sofrendo, porque isso causa sofrimento na gente. Então, em última instância, é um ato egoísta. Mas a gente não enxerga assim, porque a gente faz por amor e porque a gente faz com uma boa intenção. Então, parte do processo do autoconhecimento, de qualquer jornada que a gente vai fazer, seja ela espiritual, né, religiosa, seja de qual vertente for, o comecinho é a gente se perceber, né? A gente olhar de frente para o que a gente é. E aí, de novo, vou trazer aquelas aspas. Não existe certo e errado, defeitos, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que todas as nossas dificuldades, e aí eu quero dizer dificuldades e não defeitos, todas as nossas dificuldades, elas têm uma razão de ser. Elas têm um motivo por trás. Pode ser um motivo aqui da nossa vida, da nossa história, da nossa existência, ou pode ser um motivo sistêmico dos nossos ancestrais, mas ela tem uma razão. E eu ter raiva disso, querer me livrar, me diminuir por causa das questões que eu não consigo, das minhas dificuldades, faz eu tomar um passo diferente? Eu faço essa pergunta para vocês. Quando a gente tem raiva de como a gente é, quando a gente se critica, quando a gente se autopune, quando a gente se sente a pior pessoa do mundo, isso traz força para a gente mudar ou isso nos paralisa ainda mais? Nos paralisa, nos deprime, nos deixa tristes, não sei, desenganados da vida, né? A gente já não crê mais em nada, não acredita que nada de bom vai acontecer. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de olhar pra gente, não é pra gente se castigar, né? Não é pra gente se punir, não é pra gente sofrer. Sim, a gente vai chorar, a gente vai passar por processos que são dolorosos, porque não há amor sem dor, né? A gente precisa sim, mas com carinho, com gentileza. Então a primeira coisa é olhar e entender. Agora eu sei que isso para mim é difícil, isso também. Então eu começo a diagnosticar aquilo que é difícil para mim, mas com gentileza. E eu entendo que hoje é difícil, que talvez daqui 10 anos não será mais, talvez daqui 20 anos, ou talvez daqui 2 anos, talvez daqui 1 mês, mas eu não sei quanto tempo vai demorar para eu resolver isso. Então hoje eu posso acolher e dizer sim para mim, dizer sim para as minhas dificuldades,
dizer sim para tudo aquilo que hoje eu tento excluir de mim, excluir da minha vida. E eu garanto para vocês que quando vocês fizerem esse simples exercício, que de simples não tem nada, mas esse simples exercício, né, de dizer sim para tudo que você é, para todas as suas dificuldades, você ganha força. Você olha para isso de outro jeito. E aí você começa a ser uma nova versão de você. Uma melhor versão, mais tranquila, mais nutrida. Você começa a entender o que faz sentido para você, o que te traz felicidade, o que te traz aqueles momentos de euforia, de alegria. Porque muitas vezes, e comigo aconteceu, chega um momento da vida que você tá tão fora, né? Olhando tanto para os outros, olhando tanto para a carreira, olhando tanto para o casamento, olhando para os filhos, olhando para os amigos, olhando para tudo isso, que você já não conhece mais aquilo que te faz feliz. Isso é uma realidade. A gente deixa de saber. Eu lembro claramente quando eu tive essa constatação. E isso é muito difícil aceitar, porque você olha e diz, puxa, é ingratidão da minha parte, tantas pessoas sofrendo e eu tô aqui, né, sofrendo com questões como fome, né, como violência, abuso, enfim, questões sérias. E aí a gente se pega falando, puxa vida, eu tô aqui triste, deprimida, não sei o que eu quero da vida, reclamando. Mas isso é sério, isso é muito importante, porque se a gente não sabe como se nutrir, se a gente não sabe como encontrar um equilíbrio, como encontrar os momentos de felicidade, a gente passa a viver apenas nos de infelicidade e tristeza. A gente passa a viver e se acostumar com esse estado vazio, com esse estado onde a vida é uma repetição de dias, é uma sucessão daquela lista, sabe, de tarefa, aquela to-do. É isso, é ticar, tiquei, né? Então, a gente pode sim pensar na gente, a gente pode sim se colocar em primeiro lugar, porque ao fazer isso, nós ficamos melhor e aí aqueles que nos amam também vão receber a nossa melhor versão. A forma da gente interagir com eles vai ser muito mais amorosa, muito mais alegre, muito mais equilibrada. Então tudo melhora, né? Então vamos aprender a dizer os nãos e a dizer o sim pra gente, né? E começa com os mínimos detalhes, porque muita gente pode dizer assim, é fácil se você tem uma carreira, por exemplo, que você tenha tempo de sair e fazer, sei lá, uma massagem, ou de encontrar uma amiga, mas eu trabalho de sol a sol e não consigo. Mas dentro dessa rotina, o que te faz feliz? Será que é talvez naquele intervalo tomar um chá que você ama, colocar uma música no celular e curtir aquele momento? É uma coisa tão simples, né? Mas é uma coisa que a gente nem para pensar, porque a gente geralmente toma o chá olhando para o que está acontecendo ali, a gente não se lembra nem de pôr música e a gente está sempre fora, está em outro lugar, está pensando no que tem que fazer depois. Então, existem sim pequenos ajustes, pequenas coisas, né, que a gente pode acrescentar na nossa rotina, no nosso dia, que são pra gente, que não precisam fazer sentido para mais ninguém. Hoje, por exemplo, foi um dia difícil com meu caçula. Ele gritava, ele chorava, ele estava irritado e eu falava e nada adiantava, argumentava. Chegou um momento que eu falei, chega. Eu peguei, fui para um lugar, um canto, peguei minha flauta, que eu resolvi aprender a tocar uma flauta nativa americana e fiquei ali, tocando ainda do meu jeito. Mas assim, foi tão importante para mim, porque não é uma coisa grandiosa a ser feito, mas aquilo, por exemplo, para mim o som tem um efeito muito grande na alma. Então, muitas vezes que eu tô estressada, nervosa, eu escuto mantras. Eu já falei aqui várias vezes, né? Tem várias playlists no Spotify, eu tenho uma que chama Mantras Preferidos da Gisela. E eu coloco. É como se o som, ele atravessasse qualquer parte, assim, mental, né, intelectual, ele vai direto pro meu coração. E instantaneamente já me traz
um novo estado de espírito, né? Então, assim, é difícil saber o que cada um tem, que cada um encontra para se nutrir, né? Mas essa pesquisa começa no mergulho. E esse mergulho, gente, muita gente fala assim, mas eu não sei meditar, eu não quero fazer curso, eu não consigo, não tenho dinheiro para fazer curso, enfim, tem várias questões importantes, né, nessa decisão. Mas pense agora, o que é aquela coisa que quando você está fazendo, parece que você não pensa em nada, sua mente fica tão tranquila que você se sente conectado com uma outra dimensão. Tem gente, por exemplo, que é cozinhando. A pessoa está cozinhando ali, os problemas somem. Tem gente que é contemplando. Eu estou olhando ali a natureza e de repente aquilo para mim traz uma paz de espírito. Ótimo. Cada um tem uma forma. Não precisa ser com método de meditação zen budista. Não precisa ser, sabe, concurso X, né? Aquilo que toca a sua alma. E a gente sabe quando toca, quando a nossa alma é tocada. Às vezes a gente se emociona, às vezes a gente se arrepia. A gente sempre tem uma sensação corporal que sinaliza, né? Então, pense, quais são aquelas coisas? Não importa se para os outros é bobo, né? Tem gente que é organizando armário, organizando gaveta. Eu conheço muita gente que é organizando, que ao organizar a casa, sente que está organizando os pensamentos, né? E aí essa é uma atividade que faz a pessoa viajar, desconectar, ficar em paz. Então, seja qual for o processo, seja qual for o primeiro passo, ele é necessário. E ele pode ser dado hoje, ele pode ser dado amanhã. É dizer esse sim para você. Mas lembrando que você tem um tempo, né? Cada um tem um tempo. Então não é começar hoje e querer daqui 10 dias já estar bem, tranquilo, em paz, sabendo dizer tudo ou não para todo mundo. E também não é isso, chegar amanhã, todo mundo que me pedir alguma coisa vai receber um não, dessa forma agressiva, dessa forma que eu vou, então fecho tudo e no impulso faço isso desse jeito. Isso também não resolve. Sabe por que não resolve? Porque vem a culpa. E a culpa, ela tem aquele poder de mexer lá dentro, de fazer um nó, né? A culpa ela é interessante. Ela tem muitos papéis na nossa vida, né? Quando a gente fala sobre isso nos cursos sobre olhar sistêmico, a gente fala muito sobre a culpa. Mas ela vai vir, né? Então, se eu fizer isso gradativamente, ela vem em doses homeopáticas e eu consigo suportá-la de um jeito muito melhor, de um jeito muito mais em paz. Se eu fizer isso da noite pro dia, romper com tudo e mudar tudo, todo mundo vai reagir desse jeito e aí essa culpa vem muito forte. Então é assim, é um passinho por vez. Cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. O meu foi o das constelações, o do olhar sistêmico. Esse caminho me encantou, esse caminho me transformou, mas pode não ser o seu. E eu gosto de falar isso. Pode ser que aquilo que eu fale, que a teoria que eu trago aqui, que as reflexões que eu faço, não te toquem. E tudo bem. Cada um tem o caminho para si. A gente está aqui numa jornada, na verdade, nessa vida de crescimento. E muitas vezes esse caminho vai ser diferente do seu companheiro, por exemplo, que é uma pergunta que vem muito para mim, muito. As pessoas se encantam com o olhar sistêmico e falam: como eu faço para levar meu companheiro ou minha companheira? Como eu faço para ele despertar? Como eu faço para ele querer constelar? E eu falo: você não faz nada, você não pode fazer nada. Esse é o seu caminho, essa é a sua descoberta. O máximo que você pode fazer é dizer: olha, conheci uma coisa que eu gostei, tá aqui se você quiser olhar. Isso é respeito, isso é uma postura de humildade diante do caminho do outro, da trajetória do outro. Meu marido, por exemplo, demorou um tempo para se encantar com esse olhar. E eu já sabia das ordens da ajuda, falei e fiquei na minha. Foi uma surpresa o dia que ele veio a primeira vez assistir uma constelação, né?
Foi uma surpresa quando ele se inscreveu num dos meus cursos, porque eu não fiquei em cima, porque se eu ficasse em cima, o que acontece quando a gente fica insistindo? A pessoa fica com raiva, ela fala, não quero nunca mais ouvir falar disso. A gente não consegue nada assim. E aí eu venho para uma noção que às vezes a gente tem, uma ilusão que a gente tem, de que nós mudamos o outro. Gente, a gente não muda o outro. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos o nosso olhar para o outro, o nosso olhar para a vida, a nossa postura diante do outro, a nossa postura diante da vida, e aí, por consequência, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes esse outro também muda. Nem sempre isso acontece. Mas a gente viver nessa angústia de mudar o outro, nessa angústia de querer que o outro me note, o outro me nutra, o outro me preencha, isso é a maior ilusão. Isso é uma ilusão da nossa criança interior. E a gente não pode viver nela, porque na verdade, quem tem a função de se nutrir é você. Quem tem a missão de buscar o seu lugar, o seu propósito, o seu caminho nessa vida é você. Você recebeu muito dos seus pais, muito dos seus ancestrais, você aprende muito com seus filhos, você recebe muito nas relações também com o companheiro e com os seus amigos, mas você é um ser único, você é um ser adulto, você tem as rédeas da sua vida, naquilo que a gente pode escolher, porque a gente acha que a gente tem muito livre-arbítrio quando na verdade a gente não tem tanto. A gente tem algum, mas por que a gente não tem tanto? Porque a gente não tem consciência daquilo que atua na gente. Conforme eu entro nesse mergulho, conforme eu consigo começar a compreender melhor os padrões que eu repito dos meus pais, os padrões que eu trago do meu sistema, as minhas lealdades inconscientes, as minhas dores que eu estou vivenciando em nome de outras pessoas, aí sim eu começo a ter uma escolha. Uma escolha no sentido de olhar para tudo isso, dar um lugar e poder fazer diferente e escolher seguir livre ou permanecer onde eu estou, repetindo padrões e fazendo tudo isso. Então, eu acho que essa live é uma reflexão sobre as posturas que me fazem dar um passo e as posturas que me fazem ficar paralisada. Então, dizer sempre sim aos outros e não a mim me paralisa. Não olhar com gentileza, com carinho para as minhas dificuldades, me paralisa. Não querer descobrir o que está por trás dessas dificuldades, me paralisa. Então eu tenho sim escolha. E eu quero dizer novamente o que eu falei no começo da live e que pode parecer bobo, mas não é. O primeiro passo para tudo isso é dizer sim. Sim para mim, sim para as minhas dificuldades, sim para tudo aquilo que eu estou vivenciando nesse momento na minha vida, no meu trabalho, na minha situação familiar, com os meus filhos, com os meus amigos. Sim. Quando eu digo sim, percebam em vocês, tá? Pensem numa situação difícil que vocês estão enfrentando, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, aquela que vier à mente acerta. Pense. Feche os olhos e pense. Deixe vir a imagem. Olhe para essa pessoa ou olhe para isso que está acontecendo. Perceba agora como o seu corpo reagiu. Veja se o seu coração disparou, se você de repente acelerou a respiração, se o seu corpo enrijeceu, se de repente já veio talvez uma dorzinha de cabeça, uma preocupação, uma angústia. Vem, né? Agora, você diz, eu não sei o que isso
representa ainda na minha vida? Qual é o aprendizado que isso veio trazer? Mas eu digo sim, eu me abro para enxergar esse aprendizado. E perceba, quando você faz isso, o que acontece com o seu corpo. Mesmo que minimamente ele dá uma relaxada, mesmo que seja muito sutil, a respiração já fica até mais tranquila. É o efeito que tem no nosso corpo. Faça esse exercício depois, com calma, sozinho, para qualquer coisa. Então você diz sim para o seu medo, sim para a sua culpa, sim para essa pessoa que está te trazendo tanta dor. Você não entende por quê, mas está bem, eu me abro para entender. Eu digo sim. Se a vida quer me mostrar algo através dela, se a vida está me trazendo isso, é porque tem algo aí que eu, como indivíduo, como ser humano, como alma, como uma pessoa única, preciso aprender. Que o meu marido não precisa, que o meu irmão não precisa, que meu pai, que minha mãe, mas sou eu. Esse aprendizado vem para mim. Então eu me abro para receber. Então, gente, esse primeiro passo do sim, mesmo que você não faça mais nada, você apenas faça o sim, ele é poderoso, ele é forte. Quando eu tô muito, por exemplo, existem dias que a gente tá chateado, a gente tá triste, existem dias que você vai dormir feliz da vida, tranquilo, e de repente você acorda e fala, nossa, tô estranho, tô com uma energia, né? Não é assim a vida? A vida é assim, ela não é uma linha contínua, ela chacoalha a gente. Então, nesse dia que você vai dormir assim, e que você acorda desse jeito, diga sim, tá bom, eu não entendo por que eu tô assim, eu não entendo o que isso vem me trazer, mas eu digo sim, quase como um mantra. É impressionante como isso faz a gente soltar o ombro, soltar o corpo, e aí a gente já tá em outro estado. Porque se eu já tô mais solta, se eu já tô respirando melhor, eu já consigo olhar para isso de um outro jeito. Então, essa é a minha recomendação, isso que eu queria trazer assim para vocês. Eu acabei não lendo nada que vocês escreveram aqui, porque eu tinha que falar tudo isso. Mas deixa eu ver rapidinho aqui se tem alguma pergunta que eu possa responder. Olha, alguém pergunta assim, como aceitar alguém que é ansioso? Então, Júlia, deixa eu te falar uma coisa. A sua não aceitação dessa pessoa que é ansiosa está trazendo algo de bom para essa relação? Faz o outro ficar mais forte? A sua, talvez, a tentativa de ajudar nesse sentido, com esse julgamento, que a gente julga. Aqui eu estou falando de você porque você que me perguntou, mas todos nós fazemos isso. É a primeira reação. Esse seu julgamento, essa sua não aceitação faz alguma diferença? Não faz a diferença. Mas se eu olhar de outra forma para ele, e aqui eu vou trazer uma questão sistêmica, um olhar sistêmico. Se eu entender que essa ansiedade tem um papel na vida dele, tem algo por trás, provavelmente sistêmico e familiar, que está ali através dessa ansiedade tentando chamar atenção, muito provavelmente algum excluído, né? Difícil dizer assim sem olhar para o campo, olhar para a questão, mas isso que vem na vida dele através da ansiedade é algo para o aprendizado dele. E ele tem força para lidar com isso. Então, se eu começo a enxergar a força que ele tem para lidar com isso, eu começo a olhar para ele de um outro jeito. E através do meu olhar, ele ganha força para lidar com isso. Isso é a única coisa que eu posso fazer. Claro, se ele me pedir, você me leva até um psicólogo? Levo. Você consegue uma indicação de psiquiatra ou psicólogo? Consigo. Você me ajuda com alguma coisa? Sim, estou aqui do seu lado para ajudar. Mas quando ele me pede, dentro daquilo que ele me pede, não o que eu acho que é certo. Porque se eu faço isso, eu me enfraqueço,
enfraqueço ele, a gente briga e a gente não sai do lugar. Não adianta, não resolve. Então, a gente só pode ajudar com esse novo olhar. Vitor, querido, obrigada pelo seu compartilhamento. Pati também. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gil, eu também adoro mantras. Sim, muita gente falando da música, dos mantras. Depois que mudei meu olhar para a vida e me coloquei pequena diante dos meus pais, minha relação com meu pai melhorou muito. Sim, querida, eu falo muito disso aqui em várias lives. Realmente muda. Júlia, você é ansiosa. Então, a primeira coisa é olhar para a sua ansiedade, mas com carinho. Diga para a sua ansiedade, eu sei que parece uma coisa tão abstrata, mas diga, eu ainda não sei o que você quer me mostrar, mas eu me abro para isso. Em mim, você pode permanecer o tempo que for necessário, porque eu sei que no tempo certo eu vou conseguir me despedir de você, mas apenas no tempo certo. Isso ajuda. Com certeza, a ansiedade tem algo por trás, alguma dinâmica importante de ser vista, né? Então, é importante olhar, porque os sintomas na nossa vida, eles aparecem. Quando a gente não olha, eles vão voltando de outras formas, né? E é exatamente como acontece com os padrões repetitivos. Então, uma pessoa aparece na minha vida e me causa muita raiva. Muita raiva. E aí eu me livro dessa pessoa, eu falo, não quero mais isso. Aí no meu trabalho vem uma pessoa que me causa aquele mesmo tipo de raiva e me remete àquela raiva. E eu falo, então eu vou sair desse emprego. E aí eu vou, caso com uma pessoa e vem a mesma raiva, do mesmo jeito, com a mesma questão. Esses padrões, eles vêm para que a gente possa olhar para algo que está por trás. E se a gente não olha, eles ficam voltando. Então é muito importante você olhar da forma como você achar melhor. A constelação pode sim ajudar, mas existem muitos caminhos, como eu disse antes, né? Sou muito barulhenta com os meus filhos e queria muito ter uma mudança. Olha, Célia, comece também por dizer sim, né? Para olhar o que esses filhos estão chamando a sua atenção. O que eles tocam em você? Será que eles trazem alguma sensação familiar da infância? Será que eles trazem um padrão de comportamento seu com seus pais? Enfim, olhe para isso. Esse barulho quer chamar atenção para alguma coisa. Fabi, tenho 40 anos e nunca consegui sair da casa da minha mãe, deixar de ser filha. Vou comprar a primeira casa para casar, mas tenho muito medo de não conseguir novamente, não dar conta de ser adulta. Isso acontece muito, especialmente com filhos que a gente fala que são... quando os pais não conseguem entregar esses filhos para a vida, né? Eles colocam esses filhos num lugar e de alguma forma eles têm essa dificuldade. O que eu posso te dizer é que você tem essa força, você tem, assim, tudo aquilo que vem ao nosso encontro, a gente tem força para isso. Eu acredito muito que a vida, ela só manda aquilo que a gente realmente precisa olhar, precisa trabalhar, e a gente tem essa força. Então, é preciso fazer essa despedida, querida. É muito importante fazer essa despedida. Com gratidão a esses pais. Muitas vezes pode estar também influenciando uma questão de se sentir sempre devedora desses pais, de se sentir responsável por eles, de sentir que você é quem cuida deles. Então, existem muitas dinâmicas possíveis aí. É importante olhar para isso e dar esse passo. Como aceitar ter que cuidar de uma pessoa anciã com demência e limitações sem se irritar com a situação? Minha querida, olha, é difícil, né? A gente, de vez em quando, se deixar levar pela irritação.
Isso faz parte, é uma reação, é reativo. Mas quando a gente se percebe nesse lugar, a gente pode se centrar e entender que por mais difícil que seja esse destino para essa pessoa, por alguma razão que a gente desconhece, é o certo para ela. Eu sei que a gente não está acostumado a pensar assim. A gente tem pena, a gente muitas vezes olha para a pessoa e se sente culpada porque aquela pessoa está naquela situação e a gente não. Mas a gente entende que o destino, cada um tem o seu peso para carregar. E a gente precisa deixar a pessoa com esse peso, porque senão a gente interfere em algo que não nos cabe, a gente traz pra gente esse peso. E é muito difícil a gente caminhar na vida carregando o peso de tantas pessoas, peso dos irmãos, peso dos filhos, peso dos pais. A gente vive essa vida como se estivesse acorrentado. Então a gente precisa primeiro mudar o olhar e entender que essa pessoa tem força para esse destino. Entender, não olhar com pena. Sei que é difícil também, né? Mas é um exercício diário de entender que essa pessoa, por alguma razão, tem um aprendizado para se cumprir nessa doença, como alma, né? Que está aqui nessa jornada. E quando você se pegar nessa irritação, tentar pensar, né? Por que isso me irrita? Por que olhar essa pessoa nessa situação? O que isso traz para mim? Será que desperta algo anterior? Será que vem para cobrir essa culpa de ver essa pessoa nessa situação e eu bem, e eu podendo tocar minha vida? Existem muitas dinâmicas possíveis, é difícil te dizer sem olhar efetivamente para isso, mas o importante é quando você se perceber nisso, você se centrar, respirar e dizer, sim, eu olho para você com respeito, eu aceito o seu destino e aceito o meu. E sigo com força para o meu destino, né? E se for alguém mais velho, né? Você disse, mas se for alguém da família, eu recebo tudo que eu recebi de você e sigo adiante, me permitindo fazer minhas escolhas de forma mais leve, me permitindo seguir o meu caminho com muita vontade de viver, em sua homenagem também, porque eu sou a continuação de você, a continuação dessa família. Essa é o que me vem para te dizer, querida. A Fabi diz, acho que isso vem porque com 16 anos tive um aborto e só agora aceito meu filho Lucas. Será que tem relação com esse meu medo? Querida, abortos têm um peso muito grande no campo, né? No sistema familiar. E eu gosto sempre de frisar que não se trata de ser a favor ou contra aborto. Não é isso. É apenas de olhar os efeitos que essa exclusão de um filho não nascido tem para o sistema familiar, especialmente para os filhos nascidos e para os pais. Isso tem muitas dinâmicas possíveis, consequências, né? Uma mãe que se congela para o sentir, que tem dificuldade de acessar profundamente os seus sentimentos. Existe um medo em relação aos filhos de que a vida tome esses filhos nascidos, né? Claro que isso não é racional, né? E outras dinâmicas. Eu tenho inclusive aqui no IGTV uma live e uma aula sobre abortos e algumas lives sobre filhos não nascidos que eu recomendo, se você quiser dar uma olhada. É realmente muito importante começar a incluir, né? Você já falou que já começou, e cada vez mais incluir esse filho no seu coração. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ansiedade novamente. Sim, Rosângela, como é importante, né? Olhar para essa ansiedade, dar um lugar para ela, dizer sim para ela, enquanto não é possível se despedir daquilo que ela vem mostrar, né? Enquanto não é possível incluir talvez o que ela vem mostrar. Quando estiver muito agitada, faça isso, feche os olhos e diz,
eu digo sim para minha ansiedade, mesmo que eu não compreenda. Eu digo sim para a raiva que ela me causa. Eu digo sim, eu me abro para entender o que ela vem me mostrar. Isso funciona, isso faz toda a diferença. Farei 50 anos, mas minha família ainda me vê como 20, com 20. Como faço para isso mudar? É difícil te dizer isso, assim, eu realmente, sem olhar mais a fundo, é difícil, mas o que eu posso te dizer lendo isso é que talvez a sua postura seja lida por eles dessa forma. Então, talvez se você fizer esse mergulho interno, se conhecer ainda mais, mudar o seu olhar, a sua postura nessas relações, talvez isso tenha um impacto grande e eles possam te enxergar através desse novo olhar. Isso é o que eu posso te trazer lendo o que você me trouxe. A Lidiane pergunta, para o medo também dizemos sim? Lidiane, a gente diz sim para tudo, porque a vida, ela é um movimento, né? Ela nos chacoalha. Então, o medo faz parte desse chacoalhar, né? Claro, existe aquele medo natural, se eu vou num penhasco, eu tô ali para cair, o medo me protege, ele me puxa para trás, é aquele medo natural do instinto de sobrevivência. Mas na maioria das vezes a gente tem medos que são produtos de traumas, de questões sistêmicas, que a gente não entende de onde vem, né? E enquanto você não conseguir olhar para isso, geralmente numa constelação você olha para esse medo e você percebe, muitas vezes esse medo é adotado de outra ancestral, né? Já vi muito isso em atendimentos. Então, eu adoto esse sentimento e eu vivo com esse medo. Ou, um caso como a gente falou agora há pouco, do aborto, do medo, né, da vida me tomar, o filho, enfim, são todas dinâmicas inconscientes. E quando a gente pode olhar para elas, né, através da constelação, através de uma terapia, através do caminho que você escolher, ele tende a se dissolver. Mas enquanto isso não é possível, fazer esse exercício de dizer eu digo sim para o meu medo faz diferença. Ele te coloca automaticamente numa posição mais calma e tranquila. Porque se você fica com raiva, se você tenta excluir, esse medo, ele tá na sua vida para te mostrar algo. Então tudo aquilo que eu tento repelir, tudo aquilo que eu tento excluir, tudo aquilo que eu tento me livrar, que eu xingo, que eu reclamo, cresce em mim. Isso cresce cada vez mais. Eu já fiz atendimentos assim. O medo da morte, por exemplo. Quanto mais medo eu tenho, quanto mais raiva eu tenho disso, quanto mais eu me chicoteio por ser assim, mais isso cresce em mim. Tudo aquilo que eu excluo, tudo aquilo que eu quero apagar, que eu quero tirar a força, cresce. E toma o meu tempo, e toma o meu olhar, e fica gigante na minha vida. E não é isso que a gente quer. E tudo aquilo que eu me submeto, e às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso então é ser apático, isso então é, né, submissão, então é dizer sim para tudo, né? O que eu queria que vocês entendessem é, quando eu digo não, faça uma reflexão. Quando eu digo não ao meu medo, o que isso me traz? Isso faz com que eu dê um passo em direção a ele? Ou isso me paralisa? Quando eu digo não para qualquer coisa, quando eu falo assim, não, eu excluí meu irmão, não falo mais com meu irmão. E eu tô bem, tô vivendo minha vida, melhor ir lá, eu caio, nem considero como meu irmão. Isso verdadeiramente te traz cura e paz? Isso verdadeiramente, lá conversando você com você mesma, não pode ser para os outros. Isso te traz força, te traz paz, te traz amor, fluidez, conexão com a vida, sensação de abundância, prosperidade? Não, isso não te traz. Mas quando eu olho para aquilo que está acontecendo na minha vida, aquela dor, aquela doença, e aqui tem uma live, gente, no IGTV e vai ter no YouTube também com uma consteladora amiga maravilhosa, André, que está passando por um processo de câncer de mama, e a gente falou muito sobre a doença, né? Quando eu olho para essa doença
E eu digo sim. E é difícil, é um ato de coragem de dizer sim. Não é um ato de submissão. É um ato de coragem de dizer sim. Eu digo sim. E eu me entrego para a vida e me abro para entender o que essa doença, o que esse conflito, o que esse medo está trazendo para mim. Porque eu sei, eu acredito que existe algo por trás e que isso está a serviço de um aprendizado bom. Então, eu começo a olhar como um presente. E eu sei que é difícil no começo a gente falar assim, é um presente, né? Parece que a gente tá brincando do jogo do contente, né? As pessoas da minha idade e as mais velhas entendem que a Poliana fazia o jogo do contente. Mas, na verdade, é como se isso sim me trouxesse um passo. Porque eu digo, ok, eu paro de lutar e gastar tempo, gastar força, gastar energia nessa luta contra o negócio, e eu digo, sim, eu agora me submeto para enxergar o que está por trás. Não é que, eu agora me submeto à doença e por isso eu não vou me tratar. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que estamos falando. Quem estiver me ouvindo, que chegou agora, é preciso sim se tratar, é preciso ir nos médicos, é preciso fazer tudo o que está ao seu alcance. Não estamos falando de se entregar e não ter mais energia, é o contrário. Eu acredito tanto na vida, eu acredito tanto na força maior, da energia, da sabedoria maior, que traz para mim aquilo que é necessário para o meu crescimento, que eu me entrego, eu me abro para enxergar que crescimento é esse. E esse estado, essa postura diante de tudo, das mínimas coisas e das maiores, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, é sobre isso que eu estava falando, é sobre isso que eu queria falar para vocês aqui. Estamos chegando ao fim, eu adoro. Tem aqui, deixa eu ver, tem acho que uma pergunta. Posso constelar no lugar de filho adolescente? Bem, é assim. Até uma certa idade, quando esse filho já é um adulto, antes dele se tornar um adulto, você pode constelar o seu filho. Se esse filho já for um adulto, e aí essa idade varia um pouco, né? Tem crianças que são mais maduras, tem crianças que não, enfim. Mas existe ali, acho que na adolescência, isso já seria um termo adequado para dizer que ele agora precisa querer olhar. Porque senão a gente entra naquela questão que a gente falou lá no comecinho da live, de invadir um espaço, de, por amor, né, tentar entrar numa individualidade que a gente não pode, porque isso é desrespeitoso. Então, gente, eu quero finalizar hoje trazendo de novo, né, um resuminho assim, porque tem sido difícil, né? Pandemia ainda está aí, ainda existe um convívio mais estreito, muitas pessoas demandando muitas coisas de nós, seja num trabalho que a gente está remoto, mas que a gente está sendo exigido muito, seja os filhos que estão em casa, alguns já de férias, outros ainda no ensino online, o marido, a esposa, o companheiro que está ali também dentro de casa, querendo um monte de coisa da gente, os pais que às vezes estão saindo para a rua sem máscara ou se arriscando, quer dizer, tantas coisas nesse momento, pesando, gritando, trazendo ruído, cansaço. O que a gente pode fazer? Primeiro, silenciar, parar. Peraí, deixa eu ver o que realmente é fundamental, que se eu não fizer eu coloco em risco, né? Por exemplo, a saúde dos meus filhos, né? O que eu preciso fazer para não perder meu emprego, né? O que realmente é fundamental e o que é aquilo que eu estou fazendo no automático, que está pesando, que está cansando e que está desequilibrando, né? Então, essa é uma primeira coisa. Uma segunda, o que eu posso fazer para mim, para contrabalancear um pouquinho isso, né? E aí a gente volta para aquilo, cada um vai descobrir. Todo mundo sabe, né? Que seja um banho quente, rápido, mas com aquela essência, com aquele cheirinho, não sei, cada um sabe, né? O que eu posso fazer, né?
E se eu não conseguir fazer nada disso, dizer sim, não estou conseguindo. Eu ouvi a live, eu queria muito, mas eu ainda não consigo. Tudo bem. Eu vejo você. Tá tudo bem. Diga sim para você também. Eu ainda não consigo. Mas eu digo sim, porque aí isso me coloca num caminho de daqui a pouco conseguir fazer isso. Eu paro de ficar ressentida com os outros e eu entendo que sou eu que não estou conseguindo. Os outros vão vão continuar me demandando, porque eles estão acostumados. E sou eu que não estou conseguindo dizer não. E tudo bem, eu me acolho, eu ainda não consigo. Isso pode trazer a diferença. Isso é um passo também. Você dizer, tá bom, eu vou continuar fazendo, mas agora eu estou consciente de que sou eu que estou dizendo esses sims, que sou eu que estou dizendo não para mim, mas eu ainda não consigo e eu digo sim para minha dificuldade. Então, pelo menos um sim eu estou dizendo para mim, para minha dificuldade. Bem, queridas, queridos, muitos comentários aqui, muitos beijos, muita gente conhecida, amada. Pai, um beijo para você, uma delícia te ver aqui, sempre acompanhando. É muito importante para mim receber esse apoio, essa força que vem de você, da minha mãe e de todos os meus ancestrais. Gratidão, queridos. Raquelita, um beijo, minha amiga. Mia, Paty, Solange, nossa, muita gente aqui, queridíssimas, assim. Agradeço a todos vocês. Sexta-feira eu vou fazer uma live a convite do Paulo. E para vocês que não conhecem direitinho o que é constelação, como funciona, qual que é o beabá de tudo isso, vem assistir, vai ser à noite, às 20 horas, se não me engano, mas eu vou postar aqui novamente. E se você quiser indicar, né, para aquela pessoa que você queria ajudar, mas que você já sabe que você só pode falar, ó, isso aqui é legal, se você quiser vai, se não quiser não vai, você pode indicar. Então, fica aqui o convite para vocês. Em agosto, eu e o Bruno Queiroz, do Projeto Constelar, nós juntos temos o Projeto Constelar, em agosto, provavelmente dia 23, na semana do dia 23, faremos um curso de uma imersão no olhar sistêmico, de um mergulho em todas essas questões. É um curso que tem a teoria, mas tem a prática, tem movimentos, tem compartilhamentos. Então, já fica aqui também para vocês esse convite. Quem sentir, quem quiser mais informações, eu vou sempre postar aqui pelo Insta, mas existe um grupo no WhatsApp, que tem o link aí na minha bio, para você receber todas as notícias das lives que eu faço, dos cursos, das constelações. Então, quem quiser, clica lá, entra no grupo e convida, né? Manda para as pessoas. Então é isso, gente. Esses são os convites que eu tenho para vocês. Um beijo enorme nesse dia frio. Aqui está muito frio no interior de São Paulo. Eu tô aqui durante a quarentena, então aqui tá bem frio. Então um beijo bem grande para vocês. Quem sabe um chazinho agora, um chocolate quente, esse autocuidado que faz toda a diferença. Beijo, queridos. Sim, a live ficará salva. Gratidão.